Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Michele, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Bom dia, telespectadores do programa Construção Dinâmica na TV. Mais um domingo, e um domingo bastante técnico. A gente esteve aqui já há algum tempo atrás na Insolo. Estamos de volta porque a gente fez uma promessa para vocês. Na primeira vez mostramos uma geral sobre fundações, né? Que é uma matéria que muita gente pedia, sabe, Roberto? Fala pra gente falar sobre fundação, que é uma dúvida que o pessoal tem em casa. Então, a gente retornou hoje para cá, porque quando nós fizemos o primeiro programa, a gente fez uma geral e nós falamos para vocês que a gente ia voltar e mostrar no passo a passo os vários tipos de fundações. Na primeira foi um geralzão. Hoje a gente vai ser mais específico. Roberto, vamos falar hoje sobre o quê? Eu acho que hoje nós podemos falar, então, começar mais um programa falando sobre as estacas cravadas. As estacas cravadas, elas podem ser desde uma estaca de madeira, claro, isso tem que saber o tipo de solo que está usando, uma estaca de concreto pré-moldado, uma estaca metálica, as mais variadas seções e tipos de concreto. São as estacas que são cravadas com muita gente já conhece, já aquele bate-estaca, aquele martelo que faz aquele barulhão tremendo, aquilo infelizmente é uma necessidade. Claro que hoje também existem equipamentos de cravação mais modernos até, então isso melhora um pouco em termos de produtividade e até em redução de níveis de ruído. Mas, infelizmente, o martelo tem que bater do mesmo jeito e vai fazer esse mesmo barulho. Então, vamos falar então sobre as estacas cravadas daí, nas diversas situações. Hoje nós vamos falar especificamente sobre estacas pré-moldadas de concreto e sobre cravação de trilhos. Para isso ter um efeito legal, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos lá voltar ao nosso programa anterior e vamos mostrar para vocês um feedback sobre a produção das estacas pré-moldadas aqui na Insolo, essa empresa que já tem quase 40 anos. Então, fiquem com a gente e vamos ver a produção de estacas aqui na Insolo. E as estacas em Insolo são produzidas aqui mesmo. Eles têm toda uma central onde produzem essas estacas até com extremo cuidado. Roberto, eu costumo falar para o público que o concreto é um elemento dentro da construção civil que aceita compressão, ou seja, carga de forma lenta, devagar, que nesse caso vai receber impacto, e é um impacto violento, né? Correto. O concreto recebe uma carga estática. Nós, durante a cravação, esse concreto recebe uma carga dinâmica. O que é essa carga dinâmica? É o impacto do martelo batendo em cima da cabeça da estaca. A finalidade disso é embutir essa estaca dentro do solo com resistência suficiente para suportar a carga que essa estaca deverá de suportar da construção que recebe. Então, todos os cuidados necessários para que a gente tenha todo esse concreto apto, isso tudo envolve um processo construtivo, os detalhes de cuidados com a armadura, qualidade do concreto, a resistência do concreto que chegue até esse resultado que, digamos assim, seria o desejado de sempre. Então vamos começar aqui na tua pista, onde são feitas as estacas. Eu percebi que a forma é uma forma especial, ela é uma forma metálica, tem uma pista preparada para isso? Correto, a pista toda é uma pista toda perfeitamente nivelada, essas formas são metálicas, para cada seção de estaca existe um conjunto de forma, nós trabalhamos com estaca desde 14 por 14 até 40 por 40, são seções quadradas, e em algumas situações, seções especiais, 18 por 40, 20 por 40, que são estacas destinadas à contenção, são quando você precisa fazer uma escavação e você tem que conter o terreno para evitar que o vizinho venha cair. Para você que está vendo, contenção é segurar o barranco, não deixar o barranco cair. Exato, é como dizer conter. Então nós temos que conter o barranco. Isso é muito comum a gente vê em rodovias por aí, quando você está viajando, vê aquele paredão de concreto com aquelas cabecinhas, aquilo é um muro de contenção, tá? Da mesma forma, quando a gente tem que fazer uma escavação de um prédio para fazer o subsolo dessa edificação, então você tem que escavar. E nós temos que preservar o vizinho. Nós vamos falar de contenção num outro programa específico e mostrar no passo a passo como isso é feito. Porque às vezes você entra na garagem do seu prédio e não percebe. Acho que ali é só uma parede de tijolo, não é não. Do outro lado tem terra e fazendo muita força nessa parede. E isso eles fazem também, que são as paredes de contenção. São formas metálicas, elas ficam muito bem travadas. O concreto também é um concreto especial para receber esse impacto, né? Correto. As formas primeiramente têm que ser perfeitamente alinhadas para que você tenha uma peça realmente retilínea. Nós temos que ter curvas ou degraus durante a concretagem. Nós temos um concreto com fator água-cimento muito
muito baixo, que é abaixo de 2 centímetros, ou seja, o slump test do nosso concreto é abaixo de 2 centímetros, e nós produzimos um concreto com pelo menos 35 MPa. A qualidade do concreto, principalmente do agregado miúdo ou da areia, produto isento de matéria orgânica e, claro, todo o cuidado, proporção exata do agregado graúdo, do agregado miúdo, do cimento, quanto de água que vai na mistura. Aqui eles usam o cimento CP5 Ari da Itambé, que é um dos melhores cimentos do mundo. Essa estaca vai ficar dentro do solo, vai ter agressão química. Se esse concreto não tiver durabilidade, babar a fundação. Correto. E nós temos que tomar todo esse devido cuidado, porque não é só a água do mar que é agressiva. Nós temos aqui o problema de agressividade até de solo argila orgânica. Então esses cuidados todos a gente tem que ter. Concreto duro, concreto com fator água-cimento baixo, com muito cimento, bem estudado, que a armadura é diferente aqui também, né? Como toda armadura, você tem que tomar todos os cuidados com o recobrimento. Então você vê, nessa situação, nós sempre usamos aqui os espaçadores. No caso, os espaçadores aqui são produzidos dentro da própria empresa, para que esse aço nunca esteja encostado na forma, ou seja, isso garante o recobrimento do concreto. A armadura toda, isso está previsto, é calculada, é dimensionada, conforme os esforços que a estaca vai suportar, você tem a armadura às vezes especial. Ou se não, como é a estaca só para fundação, para carga de compressão, você tem as estacas que nós chamamos as estacas de linha. Todo o devido cuidado, justamente porque na ponta das estacas, Sérgio, vamos dar uma olhada aqui, você vai ver que existe um espaçamento de estribos e na ponta das estacas você vê que existe um cintamento maior. Ou seja, isso aqui é o que vai absorver toda aquela energia de cravação, aquele impacto, e isso é o que segura, que mantém essa cabeça da estaca intacta. O que é isso daqui? Isso aqui é uma estaca que está sendo feita para cravar com emenda soldada. Vamos dizer que você vai emendar uma peça de 7 com uma de 11. Então você crava uma peça de 7 e essa peça de baixo, a cabeça dessa estaca leva essa chapa. Então você crava a primeira peça de 7, a segunda peça de 11 e essa emenda é feita por solda. O detalhe dessa chapa é que ela tem uma espessura e a largura que ela realmente sirva também de cintamento. A armadura da estaca que vem, entra aqui dentro porque tem um conjunto todo de aço que vai soldado dentro dessa chapa e vai transmitir todos os esforços de compressão e tração para dentro do corpo da estaca. Ou seja, você tem um meio físico de transmitir os esforços de compressão e tração de uma peça para outra através dessa peça soldada. A estaca não está sujeita somente a esforço de compressão. O golpe, a onda de retorno chega a dar tração na estaca. Por isso que a estaca também necessita dessa armadura toda, porque a estaca, quando você bate com o martelo, a estaca acaba tendo uma tração. A gente vê aqui, sabe, o detalhe, o milímetro, que para manter a peça no esquadro, para deixar perfeito, além dessa cabeceira, tem uma porca que é soldada ali, ele põe um parafusa a peça para que essa cabeça fique exatamente no esquadro. É lógico, como a gente está mostrando para vocês aqui uma central de armadura, não posso deixar de comentar no nosso patrocinador, que é a Cidade do Aço. Prestigie. Ferro e aço da Belgo ArcelorMittal você encontra na Cidade do Aço. Vergalhões, malha para pisos e lajes, treliças, arames, pregos e estribos prontos. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. O que são preparadas as armaduras? Uma central de aço, como a gente já mostrou algumas, tirando o fato da organização e muita habilidade do pessoal, mas eu queria chamar a atenção para vocês para esse estribo aqui. Ele tem uma coisa diferente. Ele tem essas voltas aqui, ó, que o Sebastião vai mostrar para que serve. Para posicionar a armadura. Pode colocar, Sebastião. Olha só isso, gente. Que tranquilidade. Bem certinha a barra, bem posicionado. É só você fazer uma voltinha no estribo. Essa é uma ideia deles aqui, ó. Nunca tinha visto isso em obra. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. A julgar pelas aparências, nós três juntos aqui dá mais de um século de experiência na parte de construção civil. E é exatamente essa experiência que a gente vai tentar transmitir para vocês. O pessoal já viu em casa a produção das estacas de concreto. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade. Quando é que você usa uma estaca dessa de concreto? Questão de você saber que tipo de estaca usar, prescindir você sempre ter uma sondagem do terreno. Sem sondagem não adianta assim, porque o meu vizinho, porque alguém falou. A sondagem tem um custo muito baixo em relação ao total da fundação, e se você for colocar isso em relação ao total, você vê que isso é ínfimo, mas isso te dá uma segurança e te dá uma certeza, e a sondagem bem feita vai economizar na fundação. Então a sondagem que vai poder determinar melhor o tipo de estaca que você vai poder usar. Claro, aliado a isso você tem todo o projeto estrutural que tem as cargas, então, ou seja, são dois elementos importantes para você poder fazer o projeto de fundação: a sondagem, classificando e te dando a resistência do solo, e as
cargas que você precisa transmitir para esse solo através dessas estacas. E isso vai definir que tipo de estaca, que é lógico, se você puder fazer uma estaca moldada no local, ela tem um custo menor, mas existe limitação técnica. Assim como a própria estaca pré-moldada também tem algumas limitações, menos do que uma estaca moldada em loco. Então você vai poder definir melhor o tipo de estaca, em função dessa sondagem. Tudo isso seguindo normas. Existem normas todas para poder executar essa sondagem e poder atender às normas de fundações. A 6122 da ABNT. Vamos ver esse caso que a gente está estudando hoje, né? É uma obra que a gente foi gravar para vocês, onde está sendo cravada estaca pré-moldada em concreto. Uma vez definido o projeto, a estaca vai ser em concreto. Dá para a gente ter uma ideia, acho que até pela tua própria experiência, quanto aguenta de carga uma estaca dessa? Ou até onde eu posso ir? Tem uma noção? Bom, Sérgio, primeiro você trabalha com seções diferentes, tá? Então existe um limite de taxa de compressão na seção da estaca. Então, claro, quando você precisa de cargas maiores, você vai trabalhar com seções maiores, tá? Nós trabalhamos com a menorzinha da nossa seção, uma estaca de 14 por 14. É um palitinho. Essa estaca suporta 15 toneladas, dependendo se você puder trabalhar com provas de carga, você vai chegar com essa estaca perto de 20 toneladas. Porém, a gente trabalha com seções maiores, nós produzimos até estaca de 40 por 40, que são estacas para 100 toneladas. Trabalhando também com prova de carga, você vai chegar com essas estacas a 140, 150 toneladas por estaca. Maior do que isso, você vai trabalhar com seções maiores ou você passa já para concreto centrifugado. Concreto centrifugado, você vai trabalhar com estaca com diâmetro de 50, 60, 80 centímetros de diâmetro. Aí já são estacas ali para 300, 400 toneladas cada uma. Lógico que isso aí você vai usar só em obras que exigem isso ali. Isso exige equipamento, porque a norma também prevê que você tem que ter um equipamento adequado, um martelo com peso adequado. Não é qualquer martelo que bate qualquer estaca. Eu posso te dar um bom exemplo, que o público vai poder entender bem. Não se usa mais sapateiro, mas antigamente você tinha o sapateiro, aquele martelinho de bater preguinho de sapateiro. Pega aquele martelo e tenta bater um prego 20 por 42. Você não vai bater nunca. Em compensação, você pega um prego 12 por 12 e tenta bater com uma reta de 3 kg para você ver o que vai acontecer. Nenhum nem outro dá certo. Então deu para entender que existe uma proporção peso de martelo para peso de estaca. Casinha de 55, 60 metros quadrados. Quanto é que deve pesar uma casa dessa? Tem ideia? Claro, depende da área, mas para você entender, uma casa dessa vai usar estacas ali para 20 toneladas, 15 toneladas. Dificilmente você vai ter pilar com carga ali que você vai usar mais do que 30 toneladas numa única estaca. A maioria ficaria entre 15 e 20 toneladas por estaca. Porque é lógico, não vai botar uma estaca só debaixo da casa, contrassenso. Você tem todo o projeto estrutural da casa, tem os pilares e diversos pilares, correto? E cada pilar desse precisa de uma fundação. A casa tem um peso, mas isso é diluído em diversos pontos de apoio, que são os pilares. E cada pilar desse vai receber uma ou duas ou três estacas conforme a carga. E com certeza, se você vai fazer um prédio maior, você tem concentração de carga maior nesses pilares e daí você vai trabalhar com quantidade de estacas e seções de estacas maiores. Como é que funcionam as cargas? A estaca transmite por solo essa carga de duas maneiras, somadas, tá? No caso das estacas cravadas, pelo atrito lateral e pela resistência de ponta. Então você vê que você tem uma resistência de ponta na estaca e além disso você tem todo o atrito lateral. Por isso que você, com a seção maior, você aumenta o perímetro e você tem uma área maior. E a mesma maneira você tem uma área de apoio maior, ou seja, você tem uma área de ponta maior. Essa carga é transmitida pelo solo, a estaca é só um elemento estrutural que serve para fazer essa transferência de carga pelo atrito lateral e também pela resistência de ponta. Imaginava que você pegava a estaca, começava a cravar até achar um terreno firme lá embaixo. Eu imaginava que era isso, que é o que você falou de carga de ponta. Agora, na maioria dos casos não é isso, né? Essa história de cravar até não descer mais, isso é caro. Por isso que você tendo uma sondagem, você tem, a cada metro você tem uma resistência do solo e a cada metro você tem uma área de atrito lateral. Então você tem como calcular isso e você chegar e limitar esse comprimento da estaca. A gente chamaria isso de um estacamento flutuante, tá? Ou seja, você vai cravar até não descer mais, crava uma estaca de 20 metros. Mas você pode calcular e fazer estacamento com 12, por exemplo, com 15. Pensa bem, você economizar 5 metros em cada estaca. Numa obra, às vezes, vai 100 estacas, são 500 metros de estaca que você economiza. Pensa o quanto custa uma sondagem e o quanto custa esses 500 metros de estaca. Como é que funciona o atrito lateral? Você tem um atrito em volta da estaca e, além disso, uma resistência de ponta. Você entendeu? Então, esse atrito
te dá uma capacidade de carga. Lógico que você também tem que tomar cuidado, porque todo estaqueamento tem um recalque. Quando você começa a carregar, começa a construir, você está aplicando uma carga e você tem um recalque. Em função desse recalque, você tem que tomar cuidado exatamente com recalques diferenciais. Todo estaqueamento descer 5 centímetros, não acontece nada com a tua casa. Mas uma estaca descer 5, outra estaca descer 2, a outra não descer nada, isso é o recalque diferencial, ou seja, um pilar recalcou mais do que o outro, deu uma diferença de recalque. É isso que trinca uma parede. Tá? Então, às vezes uma parede trincada, não significa que a casa está condenada. Não, ocorreu um recalque diferencial. Tá? Agora, é claro, tem estaqueamento mal feito que desce tudo, e desce a casa junto. Recalque ele vai baixar um pouquinho. Com certeza, porque quando você crava uma estaca, quando você executa uma estaca, você está com o solo totalmente relaxado. Você cravou a estaca e não tem peso. À medida que você vai construindo, você vai carregando. Isso é um carregamento estático. Quando a gente crava, o carregamento é dinâmico. É dinâmico porque bate, crava, tudo mais. Você terminou de cravar a estaca está ali, no solo, e o solo está relaxado. Quando você começa a construir, começa a botar tijolo, viga, parede, laje e tudo mais, você vai carregando esse estaqueamento. Ou seja, quando você terminou de estaquear, não existe carga nenhuma. Quando você terminou de construir, tem toda aquela carga que o projetista estrutural te passou. Você vai somando isso aqui. Toda ação corresponde a uma reação. A estaca só vai suportar a carga depois que ela carregar, deformar um pouco o solo, aí o solo vai resistir e a estaca vai suportar a carga. Você dizer que uma estaca recalcou durante a construção é absolutamente normal. Agora, o quanto recalcou, que você tem que ter o controle. Normalmente isso não é visível, olho nu, né? Não é visível porque você também está construindo toda a obra ao mesmo tempo, certo? E tudo aquilo está sendo exigido simultaneamente. Então você não tem nem termo comparativo. Por isso, em algumas obras hoje, você faz um controle de recalque. O controle de recalque é uma coisa bastante técnica, tá? Que você vai fazer, vai construir, vai fazer o que a gente chama dentro da obra um benchmark. É uma referência indeformável, e isso sempre é feito, perfurado e cravado na rocha, uma haste de ferro que fica lá em cima. Aí vai um topógrafo e vai pegar em cada pilar da obra, vai colocar um pino. Tá? E ele vai fazer, em relação a essa referência, uma leitura de quanto cada pino desse desceu. Isso é de milésimos. As leituras são muito pequenas, então você tem uma referência externa e rígida, fixa, mas é lógico, você não vai fazer isso numa casa. Quando a gente está falando aqui numa construção de uma casa, as cargas são muito menores do que num prédio, então os cuidados, eu acho que são os mesmos, porque a tua casa também pode ter problema. Só que quando a gente fala em prédio, imagine, o que é um prédio? É uma casa em cima da outra, e nós já temos prédios aí com 40, 50, 70, já tem prédios fora do Brasil com 100 e poucos andares, 120, 130. Então isso acaba transmitindo uma carga muito grande para o solo. Por isso esses cuidados todos. Na sua casa também. Agora, como é que o povo pode identificar em casa se está tendo um recalque, se a fundação está cedendo? Porque às vezes aparece uma trinca na parede e já fica todo mundo desesperado. Não, nem sempre uma trinca na parede significa um problema de fundação. Em princípio mas nem sempre. Você pode ter um problema de estrutura, uma falha até executiva numa viga, coisa assim. Mas uma trinca pode ser só uma acomodação do estaqueamento, certo? Às vezes você espera um pouco, trabalha, você vai lá, conserta a trinca, nunca mais aparece. Agora, existe sim o problema de recalque, que aquilo é contínuo. Ou seja, tem uma estaca que vai recalcando um pilar, ou vários pilares vão recalcando, ou seja, o estaqueamento foi inadequado. Às vezes é até em tipo de solução ou até em capacidade de carga. Um macete que eu passo para vocês é o seguinte: se você está em dúvida, tem uma trinca, principalmente aquelas trincas que saem 45 graus, isso normalmente leva a um problema estrutural, ou de fundação ou da sua estrutura, tá? Uma coisa que você pode fazer, que é bem fácil, passa massa corrida nela e acompanhe. Se dentro de um mês essa trinca não aparecer mais, é porque o problema está estabilizado. Se você passa a massa corrida, ela abre a trinca de novo, passa a massa corrida outra vez, ela abre a trinca outra vez, é um sintoma que pode estar com um problema estrutural. Procure um especialista para te ajudar a resolver. Às vezes tem gente que nos consulta porque minha parede na minha casa trincou em cima. Aí você por telefone, como é que a trinca? É horizontal. Gente, isso não tem nada a ver. Isso é encunhamento de alvenaria. Tá? E às vezes também uma trinca vertical. Por quê? Porque o cara seria a união de alvenaria com concreto.
Você entendeu? Então, agora, como você falou, as trincas de 45 graus, tá? Aquilo realmente indica que existe um recalque diferencial. A Ensolo não é uma empresa única, mas eu diria que é uma boa empresa de fundação. Dá o telefone e o site da Ensolo. O www.ensolo.com.br. E para você que vai construir ou vai reformar, vai precisar de fundação, é lógico, toda obra precisa de fundação, entra no site ou então liga para esse telefone que está aparecendo no vídeo. Qual que é o telefone, Roberto? 3667-3455. Esta matéria sobre as fundações da Ensolo continua no próximo programa. Após o nosso último intervalo de comerciais, você saberá qual empresa paranaense conquistou o Oscar da Construção Civil. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. E para nós encerrarmos o Construção Dinâmica na TV de hoje, nós temos notícias boas. No Paraná saiu um grande prêmio, ou seja, prêmio do Oscar da Construção Civil. E o responsável por isso, o gerente responsável dessa empresa que recebeu o prêmio, é uma pessoa que eu sou fã. Esse homem, ele conhece muito, ele sabe o que faz. Não é à toa. Profissional desse calibre, com um produto desse, só poderia dar isso. Bom, depois dessas palavras simpáticas, eu sou admirador dele como pescador, como profissional também. Um guerreiro, Reynold. E realmente, WD-40, graças aos nossos telespectadores, consumidores, pescadores, construtores, mecânicos, a gente conseguiu esse Oscar da construção cedido pela Anamacno no ano 2012. WD ganhou na categoria qualidade, um bom produto, na categoria distribuição, ou seja, nós estamos presentes na maioria das lojas na região sul e sudeste, no nordeste, Brasília, Manaus, então isso foi um destaque também. Outro item foi a presença nas grandes redes, Reynold. Graças àquele trabalho que a gente fez há muito tempo atrás e agora no programa Construção Dinâmica na TV, a gente está tendo uma presença muito forte nas lojas de material de construção. A Rio de Janeiro, o WD-40 está presente em 51% das lojas de material de construção. São Paulo chega a 40%, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é líder também no segmento. Então, lojista que quer ter um produto bom, produto de qualidade, que é procurado pelos consumidores, tem que ter WD-40 na loja dele. Olha, gente, não é qualquer empresa que ganha esse prêmio, ainda mais ligada à construção civil. É um produto que serve para a construção civil, mas não é específico para a construção civil, é multiuso. Receber um prêmio desse não é a primeira vez, já é terceiro ano consecutivo. Terceiro ano consecutivo, é. No Brasil, nós estamos liderando o mercado chamado de micro-óleo anticorrosivo, desengripante, protetivo, né? Mas isso é uma resposta do consumidor que gosta e aprova o produto. E profissionais como você que sempre deu esse apoio pra gente. E a outra novidade, Reynold, é o lançamento dessa embalagem, que a gente chama de Trigger. É uma embalagem que não contém gás. Ela é ótima para aplicação para grandes usuários, máquinas, veículos, caminhões, tratores. A gente está vendendo muito isso aqui para manutenção de equipamentos agrícolas, colheitadeiras. Estão usando muito essa embalagem, como uma embalagem prática, você só usa com um sistema de gatilho. Então nós vamos encerrar o programa, eu e meu amigo Bordoni aqui, né? Com esse prêmio, nós estamos no programa de construção, mas nós vamos encerrar com o jargão do pesca. Tá aqui o bicho! Parabéns, Bordoni. Parabéns à equipe da Negrão e da Teron. Até a semana que vem com mais novidades da construção civil para você. Muito obrigado pela audiência. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção.